Olá, gente! Essa é mais uma aula do componente curricular Química Orgânica 2. E nessa aula de hoje vamos falar sobre a utilização de setas curvas. Entender o funcionamento de setas curvas é fundamental para entender mecanismo de reação orgânica. Então vamos para a aula. Utilização de setas curvas. Então, para dominar os mecanismos iônicos, será útil familiarizar-se com os padrões característicos de representação com setas. Então, a gente tem aqui um exemplo. Nós vamos trabalhar bastante com a utilização dessas setas curvas. Então, veja que nós temos aqui uma seta indicando o fluxo de elétrons, né? Aqui, o par de elétrons de B indo se ligar com esse hidrogênio. Esse par de elétrons da ligação, lembrando que toda ligação ela corresponde a um par de elétrons, né? Essa ligação aqui corresponde a esses dois elétrons aqui, tá? Então esses dois elétrons vindo para cima de A, legal? Existem apenas 4 padrões característicos e todos os mecanismos iônicos são simplesmente combinações desses 4 passos. Então, a gente vai entender os 4 passos e entendendo os 4 passos, a gente vai poder entender qualquer mecanismo. Legal? Então, vamos passar à frente. Ataque de nucleófilo seria o primeiro. Tá? Então, o primeiro padrão é o ataque nucleofílico, o ataque do nucleófilo. É caracterizado por um nucleófilo atacando, obviamente, um eletrófilo. Aqui o exemplo. Aqui você tem o bromo, que é o nosso nucleófilo. Por quê? Porque veja que o bromo aqui, na verdade não é o bromo, é o íon brometo. Né? Isso aqui é o nosso querido íon brometo. Por que o íon brometo? Porque o bromo, o átomo de bromo, ele vai ter apenas 7 elétrons, já que ele é do grupo 17, né? Tem a família 7A, é um halogênio, e os halogênios possuem 7 elétrons na camada de valência. Aqui nós temos 8 elétrons, ou seja, um elétron a mais, indicando que não se trata apenas do bromo, e sim do seu íon, o íon brometo. Legal? Deixa eu apagar aqui. Continuando então, veja que o par de elétrons do bromo, que é o nucleófilo, vai se ligar com esse carbono que está positivo. Perceba que esse carbono aqui, lembrando que aqui tem um carbono, ele só tem 3 ligações. Se ele só tem 3 ligações, esse carbono ele tem 6 elétrons. 2, 4, 6 elétrons. Ou seja, ele tem um orbital, a gente já falou sobre isso, ele vai ter um orbital do tipo P ainda vazio, que é exatamente por isso que está com a carga positiva. Então ele pode receber um par de elétrons. Então, analisando isso aí, o que é que acontece aqui? Esse par de elétrons do bromo vai se ligar, a esse carbono aqui positivo, formando o Br, ligado ao carbono aqui, ou o par de elétrons aqui, que era esse daqui, formando a ligação. Tá? Então, essa seta curva então indica o quê? A ligação desse par de elétrons a esse carbono, ou o ataque, se vocês preferirem, desse par de elétrons a esse carbono. Tá? Nesse exemplo, o ataque do nucleófilo no eletrófilo requer apenas uma seta curva, então usamos apenas uma seta para indicar isso aqui. Legal, gente? A cauda dessa flecha, a cauda é essa parte aqui, isso aqui é a cauda, tá? Então, a cauda dessa flecha, a cauda dela, é colocada no centro do nucleofílico, ou seja, onde está o par de elétrons. E a cabeça, olha a cabeça onde tem um chapeuzinho, é colocada no centro eletrofílico. Então, veja bem, a seta ela vai do nucleófilo para o eletrófilo, do par de elétrons para quem está precisando de elétrons. Tá? Então, um exemplo aqui de seta curva.
É comum um ataque nucleofílico precisar ser representado por mais de uma seta curva. Então, no exemplo abaixo, a primeira mostra o nucleófilo atacando o eletrófilo. Então veja que nesse caso, ó, o nucleófilo, o par de elétrons, ó, vai atacar aqui. Por que aqui? Lembra que a gente falou sobre o efeito indutivo e a gente viu que quando aparecia um cloro ligado a carbono, aqui vai ter o famoso efeito indutivo, porque o cloro ele tem uma alta eletronegatividade e com isso ele atrai, ele puxa a densidade eletrônica e nós representamos isso com esse tipo de seta. Cuidado! Essa seta não quer dizer que o elétron foi. Essa seta ela quer dizer que a densidade eletrônica está sendo puxada, tá? Pela ligação sigma. Então tá aqui, ó. A mesma coisa acontece para cá. Também existe aqui um efeito indutivo desse oxigênio aqui. E olha, preste atenção. Esse efeito indutivo faz com que esse carbono fique pouco denso de elétrons. Daí ele ser um centro eletrofílico. E esse par de elétrons vai se ligar a ele. Agora veja, se você ligar o par de elétrons aqui, o que é que vai acontecer? Esse carbono teria 5 ligações. Para ele não ter 5 ligações, a ligação π, ó, ligação o quê? Π, lembra que aqui é a dupla, uma ligação é sigma, a outra ligação é π. Então a ligação π, o par de elétrons dela vem para cima do oxigênio. Aí nós vamos ter isso aqui, ó. O oxigênio, que aqui tem 2 pares, aqui está com 3 pares de elétrons. Um deles era a ligação π. E o carbono agora com suas 4 ligações. Obviamente, esse oxigênio que doou o par de elétrons para se ligar vai ficar positivo. Tá? Então, aprendam a reconhecer esses padrões. O que é que se exige de vocês agora? Não é que vocês saibam desenhar as setas, colocar as setas, a não ser que seja uma coisa muito simples, tá? Mas que vocês entendam o que representam essas setas, tá? Você entendendo o que essas setas estão representando, você está entendendo perfeitamente essa aula. Tranquilo? Vamos lá, passando à frente. A segunda quebra da ligação π, com os elétrons ficando com o oxigênio. Então aqui, ó, a ligação π quebrou, ficou os elétrons com oxigênio. Então o que ele falou aqui a gente já explicou aqui embaixo. Tranquilo? Ó. Ligações π também podem atuar como nucleófilos. Então olha que interessante. Ó. Um anel aromático, que é cheio de π. A ligação π atacando o enxofre. E uma das ligações aqui com o enxofre com oxigênio, que poderia ser qualquer uma das 3 aqui, indo para cima do oxigênio, ó, ficando o oxigênio negativo. Aqui tinha 2 pares, aqui tem 3 pares. E aqui, ó, quando essa π vem se ligar aqui, esse carbono aqui, ele vai perder o elétron. Então veja que ele ficou positivo. Ó. Esse aqui não, ele continua com. Esse carbono aqui continua com as 4 ligações. Esse aqui que só tem 3 agora. Continuando então. O segundo padrão é caracterizado pela perda de um grupo de saída. O nome é esse, cuidado com isso. O termo é grupo de saída. Ou, vocês podem ver em alguns livros, grupo abandonador. Depende do autor, você vai ver grupo de saída ou grupo abandonador. É a mesma coisa, tá? Vou apagar aqui que eu vou usar esse espaço. Então tá aqui, vocês estão vendo aqui, olha, o carbono, 4 ligações, ligado com o bromo, aí essa seta curva dá ligação para o bromo. Isso quer dizer que o par de elétrons da ligação está vindo para ficar aqui com o bromo. Nesse caso, o que é que acontece? A ligação vai quebrar. Toda vez que você vê uma ligação indo para cima do átomo, está quebrando a ligação. A ligação quebrando, o carbono teria apenas 3 ligações, ficaria positivo, porque está perdendo o elétron, virou o que nós chamamos de carbocátion. E aqui nós temos o bromo com todos os elétrons, né, com os 4 pares. Tá? Então, quando uma ligação quebra como essa daqui, o grupo bromo sai, daí o termo grupo de saída, ou grupo abandonador. Tranquilo? Essa etapa
requer uma seta curva, embora seja comum ver mais de uma seta curva sendo usada para mostrar a perda de um grupo de saída. Pode acontecer, como nesse caso aqui, eu tenho várias setas curvas. Veja, esse exemplo é interessante para ilustrar bem o que eu pedi a vocês anteriormente. Foi o que eu disse a vocês. Não se preocupassem nesse momento em saber colocar todas as setas curvas. Só uma ou outra, por exemplo, no caso de uma só, ou no máximo duas. Mas nesse caso aqui a gente vai treinando, a gente vai aprender a colocar, mas com o tempo. Só que nesse momento você tem que saber interpretar todas essas setas. Então vamos interpretar aqui para você ver como é que faz. O par de. Vamos pegar aqui logo a saída. Vamos começar daqui, que é a saída. Quem vai sair é o cloro. Pode ver que o cloro saiu. Ó. OH e cloro, só tem OH. Então o cloro quebrou aqui a ligação, o par de elétrons veio para cima do cloro. Então, subtraiu, ó, isso aqui é sinal de subtração, menos Cl menos. Tá? Então, aqui é o sinal realmente de subtração. É o sinal de menos. Tá? Então, esse carbono aqui ficaria positivo, podendo receber um par de elétrons. Ó, a ligação π vem para cá. Olha esse padrão aqui. Eu falei que se tivesse isso aqui, ó, presta atenção, carbono com dupla, ligado a um carbono simples, carbono com carga positiva. Ó, toda vez que isso acontecer, você vai ter a possibilidade da ligação π vir para cá. Você vai ter essa possibilidade. Quando isso acontece, ó, só para você lembrar, ó, C, aí agora simples C, dupla C. E agora, gente, esse carbono é que vai ficar positivo porque o par de elétrons veio para cá. Tá? Então, lembrar que aqui tem exatamente isso que eu estou mostrando aqui a vocês. Ó. O carbono, dupla carbono, simples carbono, que vai ficar positivo. Imaginem que esse cloro saiu. Quando ele sai, quebrou a ligação aqui, ele vai ficar, ó, positivo. Então, o que a gente mostrou aqui está acontecendo aqui. Aí aqui, olha, quando isso acontecer, esse carbono é que vai passar a ficar positivo. Consequência, essa ligação π, ó, nitrogênio, ligação π, ligação simples, carbono positivo, orbital vazio. Então essa ligação π pode vir para cá. Tá? Analisando aqui, ó, par de elétrons, tá vendo agora? Ó, e nitrogênio, ligação simples, nitrogênio que perdeu aqui, ó, vai ficar com orbital vazio. Então o par de elétrons pode vir para cá. Então ocorreram 3 movimentações eletrônicas. Deixa eu apagar para a gente ver melhor isso aqui. Ocorreram aqui 3 movimentações. Ó. Movimentação. A saída do cloro, aí isso ocasionou o quê? A vinda dessa π para cá, a vinda dessa π para cá e a vinda desse par de elétrons para cá. Formando, pode ver aqui, ó. Aqui só tinha par de elétrons aqui e aqui, o daqui veio para cá e o daqui veio para cá. Ficaram os 3 pares de elétrons, ficou aromático aqui, ó. E aqui em cima você tem o nitrogênio positivo, aí o par de elétrons indo para cá, ó. O par de elétrons indo para cá. Tá? Então, tudo bem. Se você entendeu essa movimentação, você está entendendo perfeitamente. O nosso objetivo é esse. Bom, transferência de próton. Gente, de todos os tipos de padrão de seta curva, o que a gente mais vai ver, o que mais vai aparecer é a transferência de próton. É muito comum aparecer, inclusive, no mecanismo, mais de uma transferência de próton. Então vamos prestar bem atenção aqui. Então, transferência de próton. A transferência de próton é caracterizada por 2 setas curvas. Olha o detalhe aqui, ó. 2 setas curvas. Então veja que no anterior a gente falou que uma seta curva às vezes já era suficiente. Aqui não. Tem que ter sempre 2. Por quê? Porque está aqui, ó, o exemplo. Primeira seta curva. O par de elétrons para se ligar com o hidrogênio. Aqui sempre vai ter, olha, o hidrogênio. Por quê? Ele é o nosso próton. O nosso próton é esse hidrogênio. Então alguém se liga, alguém de fora da molécula se liga com o hidrogênio, a ligação do hidrogênio quebra, porque o hidrogênio não pode formar 2 ligações. Então essa ligação quebra aqui para o oxigênio. Então ocorreu aqui essa ligação, está aqui, oxigênio com hidrogênio. Obviamente o carbono, o oxigênio vai ficar positivo. Perceba que isso aqui é uma cetona. Tá? Isso aqui é uma
cetona protonada, porque ele adicionou-se um próton a ela. Tá? Então acostume com esse termo fulano, ciclano, protonado. O que quer dizer isso? Que ele recebeu um próton de alguém. Um passo de transferência de próton é ilustrado com duas setas curvas se o composto é protonado, como visto anteriormente, ou desprotonado. Então veja que é a mesma coisa no desprotonado. O inverso do que a gente viu anteriormente. Ó. A cetona protonada, aí agora vamos ver a água, usando um par de elétrons para se ligar ao próton, a ligação aqui do próton para cima do oxigênio. Então você viu o processo inverso, a desprotonação da cetona. A cetona protonada voltando a ser uma cetona não protonada. E aqui agora a água vai virar o quê? Não colocamos aqui, mas viraria o íon hidrônio, o H3O+. Tranquilo? Então, tá aí para vocês mais um exemplo bem simples. Isso que eu vou falar agora não é o que acontece realmente. É uma maneira simplificada de você escrever o processo. Legal? Então veja bem. Você tem aqui o hidrogênio ligado na cetona, ou seja, a cetona protonada, a ligação quebrando, vindo aqui o par de elétrons para o oxigênio, o hidrogênio sai, ó, menos, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui, novamente, repito, é o sinal de subtração. Então, novamente, ó, menos H+. Isso quer dizer que o H+ saiu, foi subtraído dessa molécula. Daí o menos H+. Obviamente, para onde foi esse H+? Para uma outra molécula. Qual? Aquele não diz qual. Então, quando a gente usa uma seta curva apenas, a gente não sabe para onde foi o próton. Só sabe que ele saiu. E só vai interessar isso na prática. Então, olha aqui, ó, formando a nossa cetona. Legal? Às vezes, mais de duas setas curvas são usadas para uma etapa de transferência de próton, como nesse caso. Olha, o oxigênio aqui do grupo da hidroxila, o par de elétrons, se ligando aqui com o hidrogênio. O hidrogênio não pode formar duas ligações, então se ele vai se ligar aqui, a ligação dele com esse carbono aqui, ela vai quebrar, tá? Para formar aqui uma ligação π. Esse carbono não pode ficar com 5 ligações. A ligação π daqui vai quebrar para cima do oxigênio. Então veja aqui, olha, houve essa movimentação da π para cá com o hidrogênio. Essa obviamente, isso aqui, essa junção aqui, vai formar água, tranquilo. Essa ligação π vindo para cá, vai ter uma dupla aqui, ó, a π. E a ligação π aqui do oxigênio, da carbonila, indo para cima do oxigênio. Ó. Por isso que ele está com 3 pares de elétrons e a carga negativa. Então, isso aí é uma movimentação, é uma transferência de próton, e nesse exemplo usamos 3 setas curvas. Então, pode ser que tenha 3, legal. Às vezes uma resolve. Bom, e finalmente rearranjo. Só que, já adiantando para vocês, rearranjo, vamos trabalhar na próxima aula. Por quê? A gente vai trabalhar exemplificar um tipo de rearranjo bem específico, que é o que acontece com maior frequência, que é o rearranjo de carbocátio. Tá? Então, para isso, primeiro a gente vai estudar a estabilidade de carbocátions, para depois entender o rearranjo. Então, o quarto e último padrão é o rearranjo. Existem vários tipos de rearranjo, mas vamos nos concentrar exclusivamente nos rearranjos de carbocátions. E isso vai ficar para a próxima aula. Para vocês eu vou deixar uma atividade, tá? Esses exercícios sobre setas curvas, que vai ficar disponível lá no Classroom. Aqui é o link do Classroom, para quem quiser fazer a leitura. Tá? Eu queria lembrar a vocês que na próxima aula a gente vai trabalhar exatamente em maior profundidade a questão dos carbocátions, é uma aula importantíssima, e a gente se encontra nessa próxima aula. Beleza, gente? Até lá!